Olá, guerreiros e guerreiras, tudo bem? Eu sou o professor Ricardo Fernandes, faço parte aí da equipe do Que Concursos, aqui ó, Que Concursos, tudo bem? A nossa família rumo à sua aprovação na Polícia Civil do Estado de São Paulo. Estamos aí intensivão para que você seja aprovado aí, conquiste seu grande sonho ser um policial civil do estado de São Paulo. Tudo bem? Aí isso aqui, ó, carregamos a polícia no braço, na veia, sem parar. Gente, olha só que legal. Hoje eu quero falar com você sobre criminologia. Você já sabe aqui, criminologia é comigo, professor Ricardo Fernandes. Já sabe a nossa saga, o que o concurso está deixando para você aí. No canal do YouTube aí um monte de aula, todos os dias tem aula aí relacionado aí a qualquer assunto específico, tá lá. E para a Polícia Civil, estamos lá falando sobre criminologia, tudo bem? O que eu quero falar contigo hoje? Hoje eu quero falar sobre escolas sociológicas da criminalidade, teoria dos consensos. Ponto importantíssimo, para você que está me assistindo pela primeira vez, eu sou o professor Ricardo Fernandes, tá? Temos aulas disponíveis aí para que você consiga ver diversos tópicos aí relacionados à criminologia para a sua prova da Polícia Civil, tudo bem? Ou seja, eu sou policial civil do Estado de São Paulo, sou investigador de polícia, sou professor da Academia de Polícia, e estamos aqui na família Que Concurso aí para te ajudar nessa, contribuir com você, para que você consiga o êxito necessário aí, tá bom? Dentro do seu concurso público. Olha só que legal, tá? Já tivemos aulas falando sobre conceitos, sobre prevenção do delito, sobre vitimologia, e agora chegamos na cereja do bolo, um ponto importante que não cai em prova. Como dizia meu mestre Menezes, despenca, tá bom? As escolas sociológicas da criminalidade, fatores condicionantes sociais. Olha só que legal, tá bom? Vamos entrar nisso aqui, ó. Olha só, os aspectos externos, fatores sociológicos da criminalidade. Ou seja, esse tema é conhecido como escolas sociológicas, tá? Mas, olha só, mas antes de começar, eu quero te dar 3 dicas importantes. Primeira dica, o nosso grupo do concurso da Polícia Civil no Telegram. Só você entrar no Telegram aí, concurso PC/SP, é o Telegram do Que Concurso, tá? Você vai ter todas as informações importantes e necessárias relacionadas ao concurso da Polícia Civil. Outro ponto importante, siga-nos na rede social, no Instagram. São mais de 770 mil pessoas seguindo o Instagram. Então, aumente aí a comunidade. Se você já faz parte, show de bola. Outro ponto importante é o canal do YouTube, onde você tem diversas aulas e adquira os cursos do Que Concurso. O maior site de questões do Brasil, onde você vai ter toda a estrutura necessária, tá? E o suporte para você conseguir. Então, isso aí, galera. Tá? Vamos chegar aqui, então, vamos lá. Hoje, a aula de hoje, o evento de hoje é falando sobre o tema criminologia, escolas sociológicas. Acredito que, dentre os pontos mais importantes, eu acredito que esse é o ponto mais importantíssimo. É muito extenso, eclético, mas eu vou te dar de uma forma simples e prática que vem caindo no pensamento de prova, tá legal? Então, vamos lá. Vamos para a lousa. Escolas sociológicas da criminalidade. Quando falamos em escolas sociológicas, vamos falar de sociologia criminal, então vamos entender que a questão social, sociológica, os estudos sociológicos são um fundamento muito importante para os estudos da criminologia, tá certo? A partir das escolas sociológicas é que você vai fazer algumas rupturas com os fatores internos biológicos relacionados com as questões lombrosianas, tá bom? Então, chegando aqui, vamos fazer um pouquinho da introdução. A criminologia, você sabe que é uma ciência, aí a etapa científica, ela vai se tornar a etapa científica a partir dos estudos de Lombroso, que ele vai criar a teoria do delinquente nato, da escola positiva, tá? E aí o que acontece? Quando falamos em sociologia, uns
pioneiros sobre sociologia é o Augusto Comte, que vai criar um método positivo de análise dos fatos, não é isso? E isso vai ser desenvolvido, aí nós temos o seguinte, quando nós falamos na escola positiva, nós lembramos de um ente muito importante, que é o Enrico Ferri. O Enrico Ferri vai dizer o seguinte, o Lombroso ele vai dizer o seguinte, o crime acontece, ele vai falar, o crime acontece por fatores biológicos, por fatores internos, ou seja, esse criminoso, ele já nasce criminoso, tá certo? E o Ferri vai falar o seguinte, não, o crime acontece tanto por fatores internos, fatores físicos e fatores externos, fatores sociais, modificação do meio. Ou seja, ele vai ser considerado o pai da sociologia criminal. É ele que vai começar a falar, peraí, os fatores externos influenciam no crime, tudo bem? E aí, dentro de um aspecto destruturado sobre uma ciência, formar como uma sociologia, aí nós vamos analisar, voltamos para a lousa, a tríade da sociologia, ou seja, os sociólogos clássicos, e é onde nós vamos ter 3 pensamentos fundamentais, que são de Marx, Durkheim e de Weber, tá? Para alguns autores, doutrinadores, vão dizer que o Durkheim é o pai da sociologia, tá? Para alguns vão dizer que é o Augusto Comte, que é o pai da sociologia. Então, o Durkheim vai trazer esse aspecto como ciência mais estruturada, acadêmica, universitária. Então, ele vai ser considerado, às vezes, como o pai da sociologia, e o Enrico Ferri como o pai da sociologia criminal. E só para você fazer uma diferenciação. E aí, quando falamos em escolas sociológicas, em estudos sociais, a sociologia ela vai se dividir em 2 grandes vertentes, a macro e a micro, a macrosociologia e a microsociologia, tudo bem? E aí, dentro desses aspectos de estudos macrosociológicos, onde nós vamos dividir as 2 principais teorias, que são as teorias consensuais e as teorias conflitivas, que vai ser o ponto importante de estudo, o que demarca os estudos macrosociológicos, demarca aí a sua aprovação, aí, o seu conceito, o seu estudo relacionado à sociologia, às escolas sociológicas dentro da criminologia, tudo bem? Da questão da criminalidade. Então, olha só, vamos analisar aqui. Temos 3 grandes teóricos com fundamentos sociológicos. E isso você vai perceber que é totalmente importante para o entendimento das escolas. E aí nós temos os 3 grandes pensadores, Karl Marx, o Durkheim e o Weber, não é? O Karl Marx ele vai desenhar muito a ideia, em 1848, né, a ideia de luta de classes. Isso aí vai ser importante lá nas escolas conflitivas. Ele vai dizer que a ideia está relacionada com luta de classes. Então, o proletário tem que lutar aí para conseguir derrubar esse sistema capitalista e tornar um sistema socialista, porque o capitalismo vai trazer desigualdades. Então, um aspecto de luta de classes. Tá bom? Em 1848, tanto que em 1917 vai haver o que? A Revolução Russa, que vai implementar o socialismo na sociedade. O Durkheim é muito interessante, muito importante, que vai ser considerado aí como o pai da sociologia, vai estruturar, ele vai dizer que as instituições são muito importantes. Então, para a criminologia, o estudo das instituições são importantes, o controle social. Quem são as instituições? A família, a escola, a religião, tudo isso são instituições importantes. Então, não é importante o indivíduo, a sociedade que é importante. E ele vai trabalhar o conceito de fato, o fato social. O crime, inclusive, é um fato social que acontece na sociedade, independente de você queira ou não queira. Fora que estamos num conceito histórico de revolução industrial. Então, ele vai dizer que as instituições são importantes e vai criar o conceito de fato social. Tudo bem? Isso aqui é muito importante. Então, não é o indivíduo que é importante, mas sim a sociedade. Então, olha só como é importante a sociologia. E o Max Weber, ele vai ser importante, que ele vai dizer o seguinte, espera aí, existe essa sociedade, é uma estrutura. Ela é uma estrutura, de um ponto bem, de uma forma bem formal, estou falando isso aqui para você. Lógico, os conceitos são muito mais aprofundados, porém, você vai falar, não, a sociedade é uma estrutura, e dentro de toda essa estrutura eu tenho a economia, tenho a política, tenho a religião, tenho a cultura, tenho todas as estruturas. Porém, ele vai trabalhar o conceito de ação social. Não é assim, Durkheim, eu tenho toda uma estrutura, olha só, diretor, olha para mim. Eu tenho toda uma estrutura, mas o sujeito pode optar
Qual ação ele vai fazer? Por exemplo, quando eu vou dar uma aula para o concurso público para você, isso é uma ação social, tudo bem? Eu estou optando por isso. Então, ele pode optar nessa estrutura. Não é somente um fato social, acontece assim e já era. Tá? Então, o Max Weber vai ter muito importante, ele vai fazer uma análise da expansão do capitalismo, que ele vai dizer que o próprio cristianismo, na questão do protestantismo, vai ser ali que vai surgir o embriamento do sistema capitalista e vai trabalhar esse conceito aqui. Então, eles são os teóricos clássicos, eles vão dar uma visão clássica da sociologia. Então, tem a luta de classes, eu tenho o fato social e tenho a estrutura social, que vai ser importante no nosso entendimento das escolas aqui para frente. Uma base para você, tá certo? Então, vamos continuar aqui. Então, sobre esse conceito de sociologia, a própria sociologia criminal, a sociologia vai ser dividida em macrosociologia e microsociologia. Tá? A macro, olha só, a microsociologia, olha só, ela vai trabalhar mais nas interações humanas cotidianas, ela não vai estar trabalhando em ideais estatísticos, mas mais em análises interpretativas, na relação de fenomenologia, tá bom? Vai retirar as bases empíricas. Porém, para um conceito macrosociológico, o estudo macro da sociedade, sim, todos os fatores externos, aí sim a sociologia vai utilizar de métodos quantitativos, qualitativos, tá bom? Estatísticas, dados demográficos, pesquisas, isso aí, tendências sociais, grupos, padrões de comportamento, toda uma estrutura. E aí irá nascer, aí sim vai nascer as duas grandes teorias, tá? Que é o que vem cair em prova para os senhores. Então, dentro por isso que eu chamo isso aqui, eu posso chamar de escolas sociológicas, tá? Pode cair como teorias macrosociológicas da criminalidade, tudo bem? Escolas sociológicas ou teorias macrosociológicas. Eu tenho duas grandes teorias macrosociológicas, que é o que cai em prova para você, que é o pensamento de prova que eu estou te dando, tá bom? Existem diversas outras escolas, mas eu vou te dar os fundamentos principais, que são quem? As teorias do consenso e as teorias do conflito. As teorias do consenso, eu tenho 4 grandes pensamentos, ou 4 grandes escolas, que uma é a escola de Chicago, a teoria da anomia, a teoria da subcultura do delinquente e a teoria da associação diferencial. E as teorias do conflito, a teoria do labeling approach, também conhecido como teoria do etiquetamento, tem alta incidência em prova, e a teoria a criminologia crítica, ou teoria crítica, a teoria radical. Tudo bem? Então, o que eu costumo fazer para os meus primeiros, sem passar muita informação, ainda não estamos adentrando ainda no conhecimento mais aprofundado, mas eu tenho que te dizer que, assim, dentro de uma análise de escola, dentro de uma análise, olha só, diretor, olha aqui para mim, dentro de uma análise de função de estudos macrosociológicos, eu posso dizer o seguinte, que eu tenho 2 escolas do consenso e 2 grandes escolas do conflito. Então, o consenso ganha por 4-2, tá bom? Então, quais são as teorias do consenso? Então, eu utilizo a mnemônica CASA, tá? Chicago, anomia, subcultura e associação do delinquente. Então, o consenso ganha do conflito de 4-2. Quais são as teorias? São essas. Quais são as teorias do conflito? São essas. Então, mnemônica para o consenso casa e mnemônica para a teoria do conflito, lacre, linha approach e criminologia crítica, o lacre, tá bem? Então, consenso, eu costumo dar la casa, olha para mim, la casa do consenso. Quais são as 4 teorias da casa? La Chicago, a anomia, a subcultura e a associação, tá bom? Fazendo apenas uma brincadeira para deixar um aspecto mais informal, né? Então, gente, qual será o tema de hoje? Qual será o tema de hoje da nossa aula? Nós iremos trabalhar as teorias do consenso. Vamos trabalhar as 4 grandes escolas. Então, a prova pode te perguntar o conceito de consenso. Consenso, quais são os postulados dessas teorias, tá bom? Então, as teorias do consenso vão dizer que essa sociedade ela é composta por regras,
ela é composta por normas, ela é estável, ou seja, então quais são os princípios, ou seja, dessa sociedade já? Então é que as pessoas obedeçam às regras, às normas sociais, e aí essa sociedade vai funcionar normalmente dentro de toda essa estrutura. Por isso você vai perceber, teorias do consenso são teorias funcionalistas, teoria estrutural funcionalista, ou seja, se os cidadãos obedecerem às normas, essa sociedade vai funcionar normalmente. Então, ela funciona à base do consenso, do acordo, da coesão, tá certo? Então, eu tenho alguns princípios baseados fundamentais, que é uma sociedade perene, ela é integrada, funcionalidade e estabilidade. Não há processo de mudança, só as pessoas obedecerem às normas, às regras, tudo bem? Então, essa também teoria são conhecidas como teoria da integração, tá? A CESP já utilizou essa palavra, tá? Na teoria da integração, o que vai buscar essa sociedade? Perenidade, integralidade, funcionalidade, estabilidade. Esses são os elementos sociais. Ela funciona à base do consenso entre seus integrantes. Elas respeitam as normas. A CESP já usou que nas teorias do consenso, elas são politicamente teorias do quê? Teorias de direita. São teorias conservadoras. Por que politicamente eu posso dizer isso? Porque o objetivo dessa teoria não é modificar a sociedade, não é transformá-la. Então é mantê-la. Como? A base de seguir as pessoas seguindo as normas. Então, politicamente, essas teorias são direcionadas como teorias mais de direita, teorias conservadoras. Então, fica a dica. E aí nós vamos trabalhar quais são essas teorias. E aí nós vamos fazer também aqui, lógico, a diferença do consenso para o conflito. Tá? O conflito, isso aqui já caiu na linha VUNESP, é de cunho argumentativo, tá bom? O Estado, ele consegue o controle à base do quê? Da coerção, tá? Da força mesmo. Então é a partir daqui que vão focar nos estudos de reação social. Tá bom? Os grandes elementos postulados, tá bom? A sociedade, ela vai haver conflito, ela vai haver dissolução, ela vai haver luta de classes, ou seja, e os elementos sociais, há mudanças contínuas, tá? Então, a cooperação dos indivíduos, inclusive, até para a dissolução dessa sociedade, para a transformação dela. Ela não muda sozinha, tá bom? Então eu tenho muito conflito entre grupos e subgrupos, tá? Entre luta de classes, tá bom? E aí, consequentemente, politicamente, essas teorias são teorias de esquerdas, teorias progressistas, tá certo? E aí eu tenho essas duas, o Leibniz Approach e a teoria do conflito. Então, olha só, nosso tema da aula de hoje, dentro das escolas sociológicas, eu vou dar uma aula específica, falando das teorias do consenso, e uma aula específica, falando das teorias do conflito. E aí você vai ter um entendimento geral, vai acertar as questões na prova, qual é o entendimento de prova, tudo bem? E os pontos principais. É isso que eu quero que o senhor e a senhora entenda. Então, vamos analisar quais são essas teorias do consenso. Você lembra quais são as teorias do consenso? Anomia, eu tenho lá Chicago, subcultura e associação diferencial. Quais são as características principais dessas teorias? Quem são os autores? E quais são os principais postulados? Se eu seguir essa linha, eu vou acertar dentro da linha de pensamento de prova, tá bom? Então, vamos analisar aqui. Então, a primeira grande teoria macrosociológica, tudo bem, é a teoria da anomia, tá? Anomia, tá? Quem é o autor? Você tem que saber quem é o autor. O autor da teoria da anomia é Emile Durkheim, tá bom? Essa teoria é atrelada à teoria do consenso, é a primeira grande teoria que vai ter um foco macrosociológico, tá bom? E aí, quais são umas das principais obras de Durkheim? Tá? Isso aqui é um ponto importante, olha só, a divisão social do trabalho, tá? E ele também tem um suicídio, que ele escreve em 1897, que inclusive ele fala ali do suicídio anômico, tá bom? Quando surge, tá? Então a ideia de Durkheim é uma visão
funcionalista, tá? Por isso a teoria da anomia é uma teoria funcional e é uma teoria conservadora. Anomia significa ausência de normas. Então, qual que é a regra da anomia, da teoria da anomia? Ausência de lei, ausência de norma, a crise dos valores, desintegração. Essa sociedade, tá? Essa sociedade, ela funciona à base de norma, à base de regras, as instituições são importantes, tudo bem? Tanto que na obra Divisão Social do Trabalho ele vai dizer o seguinte, que essa sociedade, ela é funcionalista, ela é como se fosse uma máquina integrada e cada indivíduo é um elemento para essa sociedade funcionar. Quando há uma ruptura, uma crise nos valores, nas regras, e regras não são somente regras legais, são as normas de conduta, as normas culturais, fazer as coisas certas, nesse sentido. Então a sociedade vai funcionar normalmente. E a anomia, quando que aumenta muito a criminalidade? Inclusive, que ele vai falar, o crime é algo normal, não é algo patológico. Tá? Faz parte da sociedade, é um fato social. Em todas a sociedade vai ter crime em todas as esferas sociais, vai haver crime. Então é algo extremamente normal que acontece. Porém, quando esse índice de criminalidade aumenta muito, é porque aconteceu alguma coisa, uma anomia, uma ausência de norma, um desequilíbrio, uma desintegração. Ele vai dizer que as instituições são importantes. Quando as instituições param de funcionar, há um aumento da criminalidade, há uma anomia na sociedade e há um aumento de crimes. Olha que interessante, ela é muito atual, inclusive se você analisar alguns aspectos, tá bom? Quando você vê greves, alguns catástrofes, alguns desequilíbrios funcionais, um avanço tecnológico muito avançado, onde as pessoas vão ficar desempregadas, e aí, como que vai ser ressarcido? E aí eu crio um aumento de criminalidade, um caos social, tá? Uma anomia, tá bom? Então, pontos principais, vamos voltar aqui para a lousa. O crime é algo normal, é um fato social, tá bom? Então, sociedade sem crime é uma sociedade atrasada, tá? Tem que acontecer crime, tá? Então é uma abordagem funcional, não é patológica igual o Lombroso fala, não, o sujeito é um delinquente, não, acontece, tá? E a pena, ela tem uma função integradora, de manter a sociedade, então por isso que tem que ter, se não tiver pena, as pessoas sentem uma sensação, não tem pena, então não vou seguir as regras, não vai ter regra, vai ter um estado de anomia, e aí vai aumentar a criminalidade. Por isso que a pena, ela exerce uma função integradora, tá certo? E aí, essa é um ponto principal da teoria da anomia. Característica da anomia, autor principal Durkheim, característica principal como ele entende, e a pena como é importante nessa questão de integrar a sociedade, tá bom? As normas, as regras, tá? E aí, olha só que interessante, nós temos uma nova abordagem para a teoria da anomia, tá bom? Que é conhecida como teoria da criminalidade, tá? O Barata vai dizer que é a teoria da criminalidade. Essa teoria também é conhecida como teoria da frustração. Alguns autores vão utilizar esse termo. Essa ideia de teoria da criminalidade é uma visão norte-americana, que quem traz essa ideia de teoria da criminalidade, essa ideia de complementação da teoria da anomia, é o Robert King Merton, tá? Olha só com sua obra, Estrutura Social e Anomia. Ele vai dizer que a sociedade não é funcionalista igual ao Durkheim, ela é uma estrutura. Então essa sociedade, ela é estrutural, funcionalista. Eu tenho várias estruturas, então eu tenho as estruturas sociais e as estruturas culturais. Uma tensão entre as estruturas que vai gerar o crime. Ele traz essa ideia francesa do Durkheim, de sociológica funcionalista, e traz para a sociedade americana e complementa a teoria da anomia, tá certo? Ele vai dizer que esse sonho americano causa frustração. O que é esse sonho americano? Viver essa sociedade de bem-estar, tá certo? Ou seja, quais são os valores dessa sociedade? Essa sociedade, o valor dela quer status, você tem que ficar rico mesmo, consiga. Você vai conseguir. Só que a estrutura social não dá suporte para todas as pessoas conseguirem. Então, quando o sujeito não consegue atingir essas metas, devido à estrutura social não te dá essas mesmas oportunidades para todos, ou seja, esse sujeito pode optar, ele vai optar. Olha um conceito muito aqui relacionado com a ação social, intrínseco do pensamento de Max Weber. Olha só, essa sociedade é estruturada e o sujeito pode optar. Então, na teoria da criminalidade, complementação da teoria da anomia, ela
temos duas visões, a visão funcionalista de Durkheim, isso já caiu em prova, e a visão estrutural funcionalista de Merton, tá? Então, o que já caiu em prova? Quem são os autores da teoria da anomia? Durkheim e Merton. Quais são as características da visão de Durkheim? Visão funcionalista. Qual a visão de Durkheim? Estrutural funcionalista. Então, tá bom? O crime é fato normal do Durkheim. Já no do Merton vai falar, peraí, existe uma tensão, desequilíbrio entre a estrutura cultural, entre a cultura. O que a sociedade quer que você consiga? E qual que é a estrutura social dessa sociedade? Ela fornece, o que ela vai fornecer para você conseguir? Se você não conseguir, então você vai optar por algumas características, como nós vamos ver aqui. Ó. Ou o sujeito, dentro da teoria da visão da anômica de Merton, ele vai dizer, peraí, a questão pode gerar uma anomia. Quando a sociedade tem uma tensão entre essa estrutura cultural e a estrutura social, vai aumentar a criminalidade. Isso aí vai criar uma anomia. E aí o sujeito vai optar para conformidade. A maioria das pessoas, eu me conformo, tá? Eu quero esses valores. E vou trabalhar, vou lutar, vou conseguir, tá bom? De alguma certa forma, a maioria. Ou então a pessoa cria um ritualismo, ela diminui a ambição dela. Não, eu não quero ser rica, não quero, mas também eu não vou cometer crime, vou trabalhar, fazer minhas coisas normais. Ou essa pessoa entra numa opção de retraimento, ou seja, ela desiste das coisas. Então, um exemplo clássico, falar, as pessoas que deixaram de trabalhar, de estudar, não querem fazer mais nada, eu não quero nada. Então, pode-se dizer um exemplo clássico aqui, mendigos, os pessoal, não quero mais estrutura, tudo, tá bom? Ou a inovação. Ou seja, a inovação, o sujeito vai cometer meios ilegítimos. Ou seja, ele vai inovar. Eu quero essa cultura, eu quero ficar rico, eu quero conseguir as coisas, mas eu não vou trabalhar para isso, não vou estudar, vai demorar muito. Eu vou fazer o quê? Vou cometer crimes. Então, isso aqui nunca caiu em prova, tá? Na opção da inovação, o sujeito vai cometer crimes, tá? Ou então vai se fazer rebelião. Uma revolução. Essa cultura não serve mais, essa estrutura social não serve mais. Vamos criar um novo modelo de estrutura, tá certo? Então, esses são pontos principais da teoria da anomia. Autores, a banca tem priorizado bastante. Autores, Durkheim e Merton, visão funcionalista de Durkheim e visão estrutural funcionalista de Merton, tá bom? Lá no outro Durkheim, o crime é um fato social, é algo normal que acontece na sociedade, tudo bem? Uma crise de valores e vai criar anomia, tá bom? Um exemplo clássico, a greve das instituições. Se eu colocar isso na prática, isso aqui é muito atual. Quando no Estado brasileiro, eu não me recordo, tá? O engano foi em 2017, acho que foi no Sergipe ou no Ceará, quando a polícia parou de trabalhar, a polícia também entrou em greve, a polícia militar entrou em greve, o que houve? Houve um caos na sociedade, olha só, criou um estado de anomia e o índice de criminalidade aumentou, de homicídios aumentaram de uma forma muito rápida. E isso para o Durkheim é uma anomia, criou alguma coisa. Quando as instituições param de funcionar, olha só, as pessoas param de seguir as normas, param de seguir as regras e cometem crimes, tá certo? Isso é um fato, é uma anomia, isso pode ser colocado bem prático nesse exemplo, tá? E na visão do Merton é estrutural. Então, atenção entre a estrutura cultural e a estrutura social, entre cultura e sociedade. O que a cultura quer da sociedade e quais são os valores que ela quer, onde o sujeito pode optar aí pela inovação, que é cometer meios legítimos delitos, tá bom? Você pode criar algumas divergências, que você pesquisa em alguns lugares, vão dizer que inovação, ela não usou meio legítimo, não. Na inovação, na visão do Merton, sim, utilizou meios ilegítimos, tá? Cometeu crimes porque eu inovei. Eu quero esse valor, eu quero ser rico, eu quero conseguir, eu quero status, eu quero grana, mais ou menos, tá? De uma forma bem prática. Mas eu vou inovar, eu não vou demorar muito, isso vai demorar muito. Eu vou desviar a verba pública, eu vou cometer crimes, tá bom? Então, isso aí é um exemplo clássico, tá certo? E é isso aí, esses são os postulados principais da teoria da anomia. Agora, nós vamos trabalhar um dos pontos importantes, que é a Escola de Chicago, tá bom? Diretor, coloca aqui para mim, por favor.
tá? A escola de Chicago, ela é muito importante, ela é muito conceitual, ela é muito utilizada em provas, ela é muito colocada em exemplos práticos, talvez é a que tenha maior incidência em provas práticas, tá certo? E aí, dentro do entendimento de prevenção, você vai perceber como evolui a partir da escola de Chicago alguns pensamentos de macrointervenção do Estado aí para prevenção criminal. Então, um ponto muito importante, vamos lá, ela vai se dividir em duas teorias e aí eu quero dissertar sobre temas, pontos principais aqui. Vamos analisar a escola de Chicago. Gente, a escola de Chicago, ela é a moderna sociologia americana. A partir da utilização da escola de Chicago, vai se romper com os pensamentos lombrosianos, tá certo? Então, isso aqui vai ser exatamente difundido nos Estados Unidos, esses pensamentos aqui de escolas sociológicas, fatores externos. Olha só, o crime não acontece por fatores internos, mas por fatores externos. A desorganização social vai provocar crime. Temos que analisar muito o conceito de revolução industrial, aumento da imigração. Isso vai causar uma desorganização, uma ampliação das áreas de delinquência. E o foco aqui dos primeiros teóricos vão analisar exatamente a cidade, a mutação social, a antropologia urbana. É essa modificação, isso aqui que vai criar a criminalidade. Então, tá? A cidade de Chicago, nesse momento, tá? No início do século, final do século XIX, início do século XX, tá? Tem um crescimento desorganizado devido à própria industrialização, tá? Então você vai criar principalmente um aumento de imigração e imigração. Ou seja, você vai começar a fazer um enfraquecimento do controle informal, as pessoas estão vindo para uma nova realidade, está todo mundo mal acomodado, então vão ficar morando próximos das fábricas, e isso aqui vai surgir, o pensamento da escola de Chicago, é exatamente a escola de Chicago, porque vai surgir na cidade de Chicago, e a cidade de Chicago é a terceira maior cidade aí dos Estados Unidos, tudo bem? E tem um forte processo de industrialização e, consequentemente, um aumento de imigração. A escola de Chicago, exatamente que esse pensamento vai nascer na Universidade de Chicago. A Universidade de Chicago, isso aí já caiu em prova, ela vai ter o apoio financeiro dos Rockefellers. Então, o que vai começar a acontecer? Os estudiosos, professores, teóricos, vão começar a dar aula na Universidade de Chicago, vão ser mais bem pagos, vão começar a aumentar suas quantidades de pesquisas, e ali vai ser um âmbito muito importante para disseminar isso dentro da sociedade americana, que vai também ampliar para as outras sociedades, tá certo? Esses estudos. E ela vai ser primeiramente desenvolvida por jornalistas, tá bom? Tá? Vai trabalhar na ideia do empirismo, tudo bem? Bem prático, bem pragmático, tá bom? E vai focar na influência do ambiente, tá? Criar essa ideia de mutação. Olha só a cidade se modificando. A ideia de antropologia. Você pega a antropologia do conceito do homem delinquente, a antropologia criminal do homem. Aqui é a antropologia urbana, a modificação da sociedade, tá bom? E aí, nós temos a escola de Chicago dividida, segundo Lélio Calhau, em duas grandes teorias, a teoria ecológica e a teoria espacial. E aí, nós vamos lá. Olha só, nós vamos analisar o que mais cai em prova, o que tem mais caído. A escola de Chicago ela é dividida em duas grandes teorias, segundo Lélio Calhau, teoria ecológica e teoria espacial. Qual a maior incidência em prova? A teoria ecológica, tá certo? Teoria espacial ainda não perguntaram, tá? Então, se nunca perguntaram, pode ser que comece a perguntar agora. Então, vamos analisar as características principais, tá? Sobre a teoria ecológica, você percebe que o fundamento da escola de Chicago nasce na Universidade de Chicago, no início final do século XIX, no século XX, vão começar a estudar a questão da antropologia urbana, da mutação urbana. Então, com muita pesquisa, muitos dados empíricos, muitas pesquisas, muitos interrogatórios, e aí você vai ter uma análise de estudo e uma visão. A criminalidade acontece por causa disso, essa é a visão da escola de Chicago. Vamos lá. A teoria ecológica também ela é conhecida como teoria da ecologia criminal, olha só. Ou conhecida também como teoria da desorganização social. Geralmente a prova pergunta o seguinte: a teoria da desorganização social é o quê? Está falando sobre a escola de Chicago. O que fala essa teoria da desorganização social? Esse pensamento vai ser gerado ali, ó, entre o início do século XX até a década de 40. A criminalidade acontece, os estudos apontaram que são dois fatores predominantes que acontecem dentro dessa visão da ecologia criminal.
a desorganização social, como por exemplo, uma superpopulação, uma grande massa morando, vai provocar uma desorganização social. E as áreas de delinquência, ou seja, as ganglands, estudos que a sociedade vai crescer em centros concêntricos, e ali você vai formando áreas de delinquência. Então, esses são os dois grandes fatores da teoria ecológica, tá? A desorganização social e as áreas de delinquência, tá? A ecologia, a teoria da ecologia criminal, ela é importante porque a partir daí vai propor o quê? Uma macrointervenção do Estado na sociedade. Ou seja, começa a utilizar técnicas de prevenção. Não adianta só atuar de forma individualizada no delinquente. Mas por que acontece a criminalidade? É devido a essa desorganização social. Então vamos melhorar, vamos fazer transformações sociais, vamos fazer programas comunitários, vamos aumentar o fortalecimento que essas crianças ficam aprendendo com os adultos ali, vão aumentar o fortalecimento aí dos laços primários, tá bom? Ou seja, vamos promover piquenique, vamos fortalecer a relação igreja e sociedade, vamos fazer com que volte novamente essa relação que foi perdida lá de trás, fortalecimento do controle informal. Vamos modificar também esse ambiente, tá certo? Vamos organizar esse ambiente. Então, isso vão ser programas, olha só, políticas criminais que vão trabalhar em áreas geográficas, tá certo? Se você for no aspecto mais atualizado. Isso vai ser importante para organizar a sociedade e isso diminuir a criminalidade dentro desse conceito, tá bom? E aí, os principais precursores desse movimento de teoria ecológica é o Robert Park, tá? E o Ernest Burgess. Lógico que existem muitos outros, porém esses são os nomes principais, tá? Então, Robert Park, você vai atrelar a Escola de Chicago, teoria da ecologia criminal, tá? E aí, outro ponto muito importante, que inclusive é a teoria dos círculos concêntricos, as áreas de delinquência, ou seja, essa desorganização vai criar as ganglands, ou seja, a cidade, olha só, ela vai crescendo do centro e vai expandindo. E aí, nesse movimento, onde está aqui no centro? Vai ter as fábricas. E aí, ela vai ser dividida por zonas, isso é conhecido como looping, tá? A área comercial. E aí eu tenho a zona de transição, tá? Que é essa zona 2, onde as pessoas vão começar a morar mais próximas da fábrica, por causa principalmente de emprego. Elas vão começar a morar aqui próximo das fábricas. Então, a teoria da ecológica, ela falou, pô, aqui está desorganizado, aqui está criando áreas de delinquência, aqui tem um monte de subgrupo, aqui está, olha só. Aqui, a análise da Escola de Chicago, ela vai focar nesse estudo aqui, ó. Dessa zona aqui. Ela não vai estudar essa criminalidade aqui, porque quanto mais afastado, quanto melhor a condição financeira da pessoa, mais afastado ela fica do centro, mais organizada essa região, ó, região de classe média e região de pessoas ricas, tá? Então o foco da Escola de Chicago foi nesse pedaço aqui, tá? Então, a desorganização social, o crime é ocasionado pela desorganização social e as áreas de delinquência. Certo? Então, o que eu proponho aqui? Uma macrointervenção, tá? Mudança principalmente dessas áreas geográficas e transformações sociais também, focado inclusive em estudos para as crianças, tá? Dessas crianças, isso aqui é muito importante. E aí, o que vai acontecendo? A sociedade vai se modificando e vamos evoluindo aí no século XX. De um pensamento ecológico de desorganização, a desorganização ocasiona o crime, é um fundamento principal. Nós temos aqui, aí estamos na década de 50. A partir da década de 50, olha só, vamos analisar, surge a teoria espacial. Então, na teoria espacial, eu tenho uma relação de espaço e crime. O desenho arquitetônico favorece o crime. Se o desenho arquitetônico favorece o crime, então vamos modificar, vamos remodelar. Vamos começar, é aqui que nasce o pensamento de prevenção situacional. Vamos dificultar, vamos colocar o quê? Grades, vamos colocar muro, cadeados, fechaduras, vigilantes. Vamos, olha só, vamos construir um modelo arquitetônico que dificulta a criminoso, tanto em espaços públicos quanto privados. Então, um dos principais prepulsores da teoria espacial é o arquiteto Oscar Niemeyer. Inclusive, a sua obra é conhecida como Defensible Space. Isso pode cair em prova. Quem é o autor
da obra Defensible Space? O autor da obra é o Oscar Newman. Isso nunca caiu em prova. A Escola de Chicago é dividida em quais teorias? Teoria ecológica e teoria espacial. Tá bom? Mas, Ricardo, peraí, calma, você está pensando. Mas e a política de tolerância zero? Calma, não chegamos lá, vamos chegar, calma. Calma. E aí, olha só que interessante. É a partir da década de 50, então esses pensamentos vão evoluindo, principalmente para a década de 70 aí. Você tem aí, aqui as técnicas de prevenção situacional vão sendo evoluídas. Olha só, essa ideia, inclusive, de um conceito que vai nascer de criminologia ambiental, nesse sentido aqui, ó, para propor o quê? Criação de barreiras e obstáculos, símbolos, simbólicos ou reais. As pessoas têm que se sentir vigiadas. Ai, não vou cometer que tem uma câmera aqui. Não, olha só, nossa, parece que eu estou sendo vigiado. Nossa, olha só como lugar, nossa, é difícil isso aqui. Então, criação de barreiras, tá? Mudança, que aí você vai trabalhar, quando a gente trabalha na prevenção, olha só, chegamos em programas de prevenção do delito, temos a prevenção por mudança, ó, remodelação do modelo arquitetônico, olha só, modificação de espaço, e aí nós temos, olha só, por áreas geográficas, ó, com viés de mudança do ambiente ecológico e remodelação, prevenção situacional, reordenação urbana. Isso são técnicas de prevenção baseadas no pensamento de teoria espacial, tá? Então, a Escola de Chicago, tá? Então, olha só o viés dela. Teoria ecológica, desorganização, a relação entre desorganização e crime, e aí depois passou para a teoria espacial. A relação de espaço e crime. Então, modifica o espaço. Criamos técnicas de prevenção situacional. E aí, olha para mim, volta para mim, diretor. Tudo bem, diretor? Meu caro guerreiro policial civil. Estamos estudando. Minha cara guerreira policial civil. Chegamos num ponto importante que nós podemos estudar, tá? Escola de Chicago é a teoria faz parte do quê? Da teoria do consenso. Já vimos a anomia e já vimos aqui pontos principais da Escola de Chicago. Mas, Ricardo, e a teoria chamada como política de tolerância zero? Teorias de janelas quebradas. Olha só, eu quero analisar com você um contexto. Chegamos em 1969. Zimbardo, professora da Universidade da Califórnia, vai fazer um experimento. Ele vai colocar 2 carros, um na parte nobre de Nova York e outro na parte baixa, ou seja, de questões socioeconômicas. Ou seja, ele vai colocar um carro no Bronx, fazer um experimento, e aí o que ele vai acompanhar? Olha para mim, o que ele vai acontecer? Vou fazer um experimento, vamos ver o que acontece. Vou colocar um carro aqui no bairro pobre e eu vou colocar um carro no bairro rico. Ele colocou um carro no bairro nobre, no bairro rico, no bairro pobre. No bairro pobre, esse carro foi depenado rapidamente. E aí no rico as pessoas, não acontece crime aqui, as pessoas não depenam o carro, o que acontece? Aí ele fez, e se eu quebrar um carro, se esse carro estiver velho, será que vai acontecer? Ele percebeu o seguinte, quando ele quebrou uma janela do carro, esse carro começou a ser depenado rapidamente também. E aí surge um viés, o seguinte, espera aí, o crime não acontece devido à questão de pobreza, não está aqui, está na relação de desordem. Espera aí, olha só, então eu quebrei a janela, teve crime, então o que temos? A partir desse experimento, na década de 80, foi desenvolvida uma teoria. Olha só, a teoria das janelas quebradas, a teoria do Brook Windows. Janelas, quem desenvolveu essa teoria? Vamos analisar. James Wilson, é muito importante vocês atrelarem nomes, tá? Sobre a teoria. James Wilson, isso aqui pode cair em prova. E George Keren. Quem são os autores da teoria das janelas quebradas? Robert Park e Durkheim? Não, James Wilson e George Keren. Eles aprofundaram os estudos e criaram uma teoria baseada nesse experimento, criaram uma teoria, que eu já falei, cuidado, teoria, qual que é a teoria das janelas quebradas? Ou seja, eles comprovaram a relação de causalidade, a relação entre desordem e crime. Se tem desordem e crime, o que acontece? Eu tenho um prédio,
Se esse prédio quebrar, tiver uma janela quebrada, vai dar uma sensação de desocupação desse prédio. Está quebrado, ninguém está vendo. Então, da janela quebrada para total depinação, as pessoas invadirem, é rápido. Ou seja, quebrou a janela, conserta a janela. Então, o poder público tem que estar em cima o tempo todo. E é a partir dessa teoria que vai ser, ela foi aplicada na teoria em Nova York. Se você analisar Nova York, né, temos ali o metrô de Nova York em filmes mais antigos, você vai perceber como que era esse metrô de Nova York. Era uma total desorganização, uma total bagunça, uma total desordem, não é isso? Então, qual que é o objetivo? O objetivo é inibir pequenos delitos para que não hajam os grandes. Isso foi aplicado no metrô de Nova York. E a partir daí, senhores, vamos lá. Olha só, a partir daí que vai surgir uma política criminal utilizada na década de 90, utilizada como política de tolerância zero. O que vem ser a política de tolerância zero? Baseado em qual teoria? Baseada na teoria das janelas quebradas. Eu vou agora implementar uma política, tá? E aí, olha só, conceitos de política de tolerância zero, que isso aqui cai bastante na VUNESP. Ela é conhecida como um movimento lei e ordem, mais lei e mais ordem. Ou seja, mais fortalecimento de qual controle? Informal ou formal? Na teoria ecológica, é fortalecimento do controle informal. Na tolerância zero, fortalecimento do controle formal. Ela é conhecida, olha só, como uma escola neo. Olha o movimento clássico, neo-retribucionista. Também conhecido como realismo de direita. Eu não quero modificar essa sociedade. Eu quero que as pessoas obedeçam às normas, obedeçam às regras. Essa política foi implementada na cidade de Nova York na década de 90, em 1994, pelo prefeito Rudolph Giuliani, era o prefeito, e o chefe de polícia era o William Bratton. Então foi implementada por Rudolph Giuliani, prefeito de Nova York, em 94, e o seu chefe de polícia, William Bratton, onde, baseado na teoria das janelas quebradas, implementada no metrô de Nova York, qual que vai ser o objetivo dessa política? Inibir os pequenos delitos para não ter os maiores. Tá? Estratégia direta de combate ao crime, tá? Porque eu tenho uma forte relação entre desordem e crime, então tem que ter ordem. Manutenção da ordem pública, movimento lei e ordem, olha só. Eu vou criar leis com tendências securitárias, eu vou acelerar o direito penal na terceira velocidade, ou seja, um direito penal máximo, mais lei, mais ordem, mais punição, tá? Isso aí, qual o objetivo? Eu quero manter a ordem. Então, na ideia do direito penal do inimigo, nessas leis de tendências securitárias, tendências penal, direito penal do inimigo, peraí, eu tenho um inimigo da sociedade que tem que ser visto como inimigo. O direito serve para manter a norma, não é para proteger bem, é para manter a sociedade, manter a norma, a manutenção. E aí, olha só, leis mais severas para quem comete crime. Tudo bem? E tem alguns crimes que são diferenciados. Esse tráfico de drogas, terrorismo, isso aí eu tenho que ter leis mais severas, porque eu tenho que manter a ordem. Então, o objetivo final vai diminuir a criminalidade dos Estados Unidos, mas eu tenho diversas críticas à tolerância zero, tá bom? Não, volta para mim de novo, diretor. Eu tenho diversas críticas à tolerância zero, porque vai falar, poxa, ele vai atuar em bairros pobres, manter a ordem, isso aí vai criar uma polícia mais... criar abuso de autoridades, eu tenho diversas críticas, mas eu tenho uns objetivos específicos, tá bom? Então, agora, vamos fazer a análise da pegadinha que eu quero que você entenda. Olha só, vamos lá. Cuidado com as pegadinhas sobre a escola de Chicago. Gente, primeiramente eu vou voltar. Eu tenho teorias do consenso, volta para o começo da aula. Teorias do consenso e teorias do conflito. O consenso ganha de 4-2, não é isso? Quais são as teorias do consenso? Só você lembrar da mnemônica casa, não é? Quais são as teorias do consenso? Escola de Chicago, teoria da anomia, teoria da subcultura e teoria da associação. Já aprendemos sobre a teoria da anomia, beleza? Durkheim e Merton. E a escola de Chicago. A escola de Chicago é dividida em duas teorias. Teoria ecológica
e teoria espacial. A relação ecológica entre desorganização e crime, a teoria espacial, relação entre espaço e crime. A cidade provoca o crime, tudo bem? O aumento provoca o crime, essa relação. Então, doutrinariamente, eu tenho duas teorias para a Escola de Chicago. Teoria ecológica, que vai nascer até a década de 40, e a teoria espacial, que vai surgir até a década de 50. Porém, eu tenho em 80 desenvolvido uma teoria, a teoria das janelas quebradas. E essa teoria vai influenciar a política de tolerância zero. Aqui está o segredo. A política de tolerância zero, ela vai ser, o Nestor Sampaio vai dizer que ela é inspirada na Escola de Chicago, tá? Ela é inspirada, ou seja, ela é atrelada à Escola de Chicago porque ela vem com o entendimento entre desordem e criminalidade, tá? E aí, vejamos, o que já caiu em prova? Caiu desta forma em prova, olha só. Quais dessas teorias abaixo fazem parte das teorias do consenso? Olha para mim, vamos para a prova de novo. Quais dessas teorias abaixo fazem parte da teoria do consenso? A. Labeling approach? Não. Teoria crítica? Não. Rotulação? Não. Teoria das janelas quebradas ou Escola de Chicago? Aí teve pessoas que colocaram a teoria das janelas quebradas, fazem parte aí da Escola de Chicago. E aí a gente vai analisar quais são as teorias do consenso, quais são as 4 escolas. Escola de Chicago, anomia, subcultura e associação. E a teoria das janelas quebradas, Ricardo? A teoria das janelas quebradas, volta para mim, temos que tomar muito cuidado. Porque às vezes a banca ela vai atrelar a teoria das janelas quebradas com política de tolerância zero. A Escola de Chicago faz parte da teoria do consenso ali, ela é dividida em 2 teorias, e a política de tolerância zero, alguns autores vão defender como é um tipo de política que foi criada aí, tá? Que está atrelada à teoria do consenso, tá? Ou teoria das janelas quebradas. As janelas quebradas é uma teoria que formulou uma política. Alguns autores vão trabalhar no consenso, que ela é atrelada, o que eu trabalho também, para a Polícia Civil. Ela é inspirada. O que a banca gosta de fazer a diferenciação com você? Ela gosta de fazer a diferenciação da teoria ecológica para a tolerância zero, tá? Ela não diz que não é nem que ela faz parte, ela é uma terceira vertente, nem que não é da Escola de Chicago, tá? Mas ela é inspirada, atrelada a esse pensamento, mas ela tem uma relação de desordem e crime. Então, como eu vou inibir? Com política de tolerância zero, ecológica, com prevenção por áreas geográficas, a melhora do controle informal, uma macrointervenção. Aqui mais lei, mais ordem, tudo bem? Teoria neorretribucionista, tá certo? Então toma esse cuidado, tá? Mas independente, tá? Quando te perguntar quais dessas teorias abaixo fazem parte do consenso, aí tiver a labeling approach e crítica, tolerância zero e Escola de Chicago, opa, vem para o consenso, tá bom? Vem para o consenso, mas o 4 grande pensamento é essa, tá bom? Então, qual a resposta certa? Vamos analisar. A teoria das janelas quebradas, isso causou, o pessoal entrou com recurso, porém, não ganhou, porque atrelada ao consenso é a Escola de Chicago, a anomia, a subcultura e a associação. A janela quebrada formulou uma teoria, uma política de tolerância zero, tá bom? Uma ideia de um realismo de direita, que depois vai haver um neorrealismo de esquerda que vai se contrapor, tá certo? Então, fica a dica. Vamos lá. Então, fica a dica. Escola de Chicago, de forma doutrinária, ela é dividida em 2 grandes teorias. Qual que é? Teoria ecológica. Qual o conceito? Que é isso que cai em prova? Desorganização e crime. Desorganização e área de delinquência. Vai propor o quê? Uma macrointervenção. Teoria espacial. A partir da década de 50, tem a relação de relação de espaço e crime. Então, modificação do desenho arquitetônico, tá? Técnicas de prevenção situacional, criação de barreiras, tá? Dificultar para o criminoso, tá? E nós temos ali uma teoria, a teoria das janelas quebradas, que formulou uma política de tolerância zero.
tá bom? Que está inspirada no movimento na escola de Chicago, que foi utilizado como política de tolerância zero na década de 90 em Nova York, inibiu os pequenos delitos para que não haja o grande, e isso teve uma grande redução da criminalidade, tá certo? Tá? Que está atrelada, associada, inspirada nessa ideia de escola de Chicago, tá? Um realismo de direita, tá? Que então eu atrelo a política de tolerância zero, tá? A um conceito de escola de teoria consensual, tá bom? Tá certo? É isso aí, mas doutrinariamente eu tenho essas 4 teorias, esses 4 grandes pensamentos e essas divisões, tá bom? Teoria escola de Chicago, anomia, subcultura, e aí nós vamos analisar agora de forma bem simples, bem rápida, e que isso cai muito em prova, a teoria da subcultura do delinquente. Todo esse pensamento vai formulado dentro da sociedade norte-americana, tá certo? E aí, o que mais caiu em prova? Quem é o autor dessa teoria? O Albert Cohen, tá? O Albert Cohen, ele vai ser inclusive discípulo do Robert Merton, mas ele vai criar uma nova teoria, a teoria da subcultura do delinquente. E é essa aqui, ó, ele vai focar na delinquência juvenil. Inclusive, qual é a obra de Albert Cohen? Delinquente Boys, tá certo? Garotos delinquentes. Então, o foco dos seus estudos está na delinquência juvenil, em gangues e punks, esses grupos, subgrupos, né, subculturais, tá? Ele vai dizer, peraí, o crime não acontece por uma desorganização, mas pelo contrário, tem uma organização ali, tem uma cultura, tem uma subcultura ali, tá bom? E ali o crime vai ocasionar status, ele vai focar ali nos bairros pobres, tá certo? Nos subgrupos, os hippies, os hooligans, pinchadores, isso já cai em prova, tá? Caiu em prova mesmo o seguinte, o Ronaldinho chegou ao Brasil e pincharam lá no muro, o Ronaldinho, tal, nosso jogador aí. Que tipo de grupo faz isso? Isso aí está relacionado com qual teoria? A teoria da subcultura, são subgrupos, são pichadores, tudo bem? Tá? O crime ali traz status, ou seja, não é desorganizado, pelo contrário, tem uma cultura e tem uma subcultura de trás, onde o crime vai trazer status. E aí ele vai dizer que tem 3 grandes princípios, tá? Básicos, isso aí já cai bastante. Quais são os princípios básicos da teoria da subcultura? O não utilitarismo da ação. Não tem utilidade nenhuma. Eu vou quebrar isso aqui, vou fazer esse vandalismo mesmo, porque não tem utilidade nenhuma. Então, o não utilitarismo da ação. A malícia da conduta. Ele tem o dolo, eu quero fazer isso, eu quero quebrar, eu quero. Porque aquilo aí vai ser importante para mim, vai me trazer status para o meu grupo. E o negativismo. Vamos negar essa cultura e criar a nossa própria subcultura. Tá bom? Então, é só você lembrar da mnemônica não mané. Não, mané. Pô, quem fica quebrando, cometendo crime é um mané. Então, não, mané. Então, dentro da teoria da subcultura, quais são os princípios? O não utilitarismo da ação, a malícia da conduta e o negativismo, tá bom? Foco nos estudos da teoria de delinquência juvenil. O autor é o Albert Cohen, como caiu na sua prova aí em 2022. E finalizando, vamos lá, olha para mim, meu querido. E finalizando as teorias consensuais, o como as bancas vêm pedido, te dei um detalhe maior sobre a escola de Chicago, tomou um tempinho maior, mas eu te dei um entendimento claro sobre isso. Nós temos ali a teoria da associação diferencial, também conhecida como teoria do processo social, tudo bem? E aí nós vamos analisar características. Vamos lá, tá bom? Lógico que essa teoria da associação ela é muito interessante porque vai ser a primeira que vai ter diversas reformulações. Espera aí, não tem só uma relação ali, que o fator externo que provoca o crime, mas eu tenho a relação entre o indivíduo e a sociedade. E aí ela vai sofrer diversas reformulações, tá? Ela vai falar sobre comportamento, então tem relações com o behaviorismo, comportamento externo, tá bom? E aí, olha só, quem que é o autor? É o Edwin Sutherland. Qual a sua obra? A Teoria da Associação Diferencial em 39, ele vai focar exatamente nesses crimes aqui, ó. Os crimes, ele fala, peraí, não é somente pobre que comete crime, mas os ricos cometem crime, mas eles cometem determinados tipos de crime. E ele vai criar o termo crimes de colarinho branco, tá bom? Ele vai focar nessa delinquência econômica, profissional. O sujeito aprende a conduta criminosa. Quando fala em palavra aprendeu esse comportamento, é a associação. Devido que a sua própria associação, a interação com outras pessoas, as especializações, as técnicas, não é qualquer tipo de pessoa que comete esse crime, tá certo? E aí, nós temos toda essa relação, olha só,
Isso pode cair em prova. O sujeito aprendeu a conduta, a teoria da associação, aprendi esse comportamento, tá bom? Através desse processo de interação, de comunicação. Aqui ele vai trabalhar a ideia de macrocriminalidade, desvio de verba pública, crimes de político, pessoas de alto escalão da sociedade, tudo bem? E essas cifras são altas taxas de cifras negras, tudo bem? Esses crimes econômicos não investigados, tá certo? E isso aí é a principal diferença. Então, essa é a análise, galera. Olha só, vamos finalizar, então, esta questão. Então, teorias do consenso. Nós temos a anomia, Durkheim, funcionalista, visão, e Merton, visão estrutural funcionalista, não é isso? Nós temos a escola de Chicago, onde vai ter a teoria ecológica e a teoria espacial. Aí nós temos a teoria das janelas quebradas e, coloca um asterisco, inspirada na escola de Chicago, nós temos uma teoria de tolerância zero. A banca gosta de fazer essa relação com você. Então aqui eu melhoro o controle informal e aqui mais controle formal, mais lei, mais ordem, tudo bem? Movimento, isso aqui nunca caiu. Aí nós temos a teoria da subcultura, que é o Albert Cohen, autor, foco na delinquência juvenil, tá? E a teoria da associação do Eden Sutherland, o autor, que vai trabalhar os crimes das pessoas cometidos aprendido. O crime a pessoa aprende através de técnicas, vai focar nos crimes de colarinho branco, tá? Algo inédito, então, ainda estudado, tá certo? Volta para mim. E, então, te dei uma visão geral sobre essas teorias consensuais, o que a Banca Vunesp vem cobrando nas provas, alta incidência, isso aqui vai cair de alguma forma dessa forma. Espero ter colocado de uma forma mais prática e didática para você, tá bom? Então, esse entendimento voltado para a Polícia Civil. Então, é isso. Vou ficando por aqui. Eu sou o professor Ricardo Fernandes, agradeço a sua audiência, tá? Me siga nas redes sociais, 7100_Ricardo. Te espero até o próximo evento. É isso aí. Força, multifoco, fé. Fui.